Quando eu clico dentro de um valor da autossoma, é possível ver sua fórmula com a função soma. Uma função é uma fórmula pré-definida. Ela ajuda a poupar tempo. Vejamos. Esta fórmula é composta por sinal de igual, soma, parêntese de abertura, B2, dois pontos, B5, parêntese de fechamento. Os dois pontos indicam um intervalo de células. A fórmula adiciona um intervalo de células de B2 a B5. É basicamente B2 mais B3 mais B4 mais B5. É possível ver que, ao somar algumas células, a função soma irá ajudá-lo a poupar tempo. Com intervalos de células maiores, é essencial. Para criar uma fórmula com a função soma, basta digitar o sinal de igual, soma, parêntese de abertura, selecionar o intervalo de células que deseja somar e pressionar Enter. A sintaxe ou gramática da função soma é soma, parêntese de abertura, número 1, número 2 e assim por diante, e parêntese de fechamento. Os argumentos de uma função neste caso, número 1, 2 e assim por diante, são sempre contidos em parênteses de abertura e de fechamento. Número 1 é obrigatório. Conchetes envolvendo argumentos subsequentes indicam que são opcionais. Os argumentos são separados por vírgulas. Os argumentos não têm de ser necessariamente números, como o 8. Eles podem ser números de um intervalo de células, fórmulas ou os resultados de outras funções. Você pode usar até um total de 255 argumentos. Vamos experimentar. Se eu tentar usar a autossoma aqui, ela só obtém as células adjacentes, não a coluna inteira. Podemos inserir a função soma para que ela adicione a coluna inteira. Isso é possível ao inserir células individuais. Eu digito igual, soma, parênteses de abertura, pressiono a tecla Ctrl para não ter que digitar as vírgulas. Seleciono a primeira célula, a célula seguinte e assim por diante, e, finalmente, pressiono Enter. A fórmula usa a função soma para somar as células. Conforme dito anteriormente, é possível somar um intervalo de células adjacentes. Para somar intervalos de células não adjacentes, digite o sinal de igual, soma, parêntese de abertura, mantenha pressionada a tecla Ctrl, selecione o primeiro intervalo de células, selecione o segundo intervalo de células e pressione Enter. Vamos analisar a fórmula mais detalhadamente. Como sempre, iniciamos a fórmula com o sinal de igual, depois a função soma, parêntese de abertura, primeiro intervalo de células D2, D3, esse é o argumento número 1 na função soma. Depois, uma vírgula, o próximo intervalo de células, D5, D6. Esse é o argumento número 2 na função soma. E, por fim, o parêntese de fechamento. É possível somar números de diferentes planilhas na mesma pasta de trabalho. Eu digito o sinal de igual, soma, parêntese, primeira célula, vírgula, seleciono a segunda célula de uma planilha diferente e pressiono Enter. Como sempre, a fórmula começa com um sinal de igual, depois a função soma, parênteses de abertura, C8 é o argumento número 1 na função. Depois, uma vírgula. Para criar a fórmula, basta selecionar a célula na outra planilha, mas vou mostrar sua aparência em uma fórmula. Começa com um apóstrofo, o nome da planilha, outro apóstrofo, um ponto de exclamação e, por fim, a referência da célula da outra planilha. Muito legal! A seguir, a função somase.